Meu nome é Lenora Hollis, tenho 52 anos, e no dia 12 de setembro de 2025, eu morri no chão da minha sala de estar. Vivi na mesma cidade pequena no Missouri a minha vida inteira. Fui bibliotecária de uma escola primária por 25 anos antes de me aposentar. Meu marido, Mark, é um bom homem. Nossos 2 filhos já cresceram e têm suas próprias vidas agora. Minha vida era normal, mas no último ano eu estive tão preocupada. Eu me preocupava com o mundo que via nas notícias. Parecia que a cada mês havia algo novo e terrível. Os legisladores dispararam em Minnesota, aquele ataque horrível à embaixada de Israel. Parecia que o país estava se desmoronando. Eu orava sobre isso, mas na maioria dos dias parecia como se estivesse jogando uma moeda no oceano. Naquela noite, 12 de setembro, fazia 2 dias que Charlie Kirk foi morto em Utah. Mark estava na garagem trabalhando em sua caminhonete. Eu estava na sala de estar apenas assistindo às notícias. Você não conseguia escapar disso. Por 2 dias, todos os canais exibiam o mesmo loop horrível de imagens. O palco ao ar livre da universidade, a multidão se dispersando, os comentaristas gritando uns com os outros, colocando a culpa, um lado culpando o outro. A raiva era tão densa que você podia senti-la através da tela. Eles acabaram de prender o atirador, um garoto de 22 anos chamado Tyler James Robinson. Mostraram sua foto. Ele parecia tão jovem, tão perdido. Estavam falando sobre como ele havia sido radicalizado online, sobre suas postagens, sobre as mensagens de ódio que ele leu e acreditou. Eu olhei para a foto desse jovem, e então mostraram uma foto de Charlie Kirk sorrindo com sua família. E uma onda de pura e desesperançada tristeza simplesmente me invadiu. Não por um lado ou pelo outro, mas por todos. Pela raiva que levou aquele garoto até aquele telhado, pela divisão que estava nos despedaçando. E então algo aconteceu dentro do meu peito. Não era uma dor aguda, não a princípio. Era uma pressão pesada e quente, como se alguém tivesse colocado um ferro quente bem no centro do meu peito e estivesse pressionando, cada vez mais forte. Tentei chamar por Mark, mas nenhum som saiu. Minha garganta estava apertada. Meu fôlego havia se esvaído. Meu telefone escorregou da minha mão e caiu com um barulho no chão de madeira. A última coisa que vi foi o ventilador de teto girando devagar, devagar, devagar. E então nada. Tudo ficou preto e silencioso. Tão silencioso. A dor tinha desaparecido, a pressão, o medo. Tudo simplesmente sumiu. Por um momento havia apenas nada, um silêncio vazio e pacífico. E então eu tive um pensamento. Estou bem. Lentamente comecei a me dar conta de algo. Eu estava flutuando. Olhei para baixo e vi minha sala de estar. Vi meu corpo deitado no chão perto do sofá. Meus olhos estavam abertos, olhando em branco para o teto. Era a coisa mais estranha que você poderia imaginar. Era eu, mas não era eu. Não havia conexão. Eu não sentia pânico. Era como assistir a uma cena de um filme que eu já tinha visto 100 vezes antes. Eu vi Mark correr da garagem, limpando a graxa das mãos com um pano. Ele me viu, a expressão no rosto dele. Eu nunca vou esquecer. Puro terror. Ele gritou meu nome. Lenora. Oh Deus, Lenora. Ele caiu de joelhos ao meu lado, sacudindo meus ombros. Eu podia ver a boca dele se movendo, mas não conseguia ouvi-lo. Estava tudo em silêncio. Tudo estava atrás de uma grossa parede de vidro. Ele puxou o celular. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia discar o 911. Eu apenas assisti. Senti uma leve puxada. Uma sensação suave de puxar, me afastando da cena. Longe de casa, longe de Mark. A sala de estar desapareceu e eu estava naquela escuridão suave e silenciosa novamente. Eu não estava com medo. Essa é a parte que as pessoas têm dificuldade em entender. O medo tinha ido embora. A preocupação tinha ido embora. A bibliotecária do Missouri, a esposa, a mãe, tudo isso estava se desvanecendo. Tudo o que restava era eu, apenas minha consciência. E eu me sentia livre. Flutuei nesse escuro pacífico por aquilo que parecia uma eternidade, e também por nenhum tempo. O tempo não significava nada ali,
e então senti uma mudança. Não era algo que eu visse com meus olhos. Era algo que eu sentia no âmago do meu ser. O ar, se é que se pode chamá-lo assim, começou a vibrar. Era como se uma única nota musical perfeita estivesse sendo tocada. Uma nota tão pura e profunda que ressoava por tudo. Não era um som que eu ouvia com meus ouvidos. Era um sentimento que ressoava dentro da minha alma. Com a vibração vinha um calor, não como a luz do sol, não como um fogo. Era o calor de ser completamente, perfeitamente e incondicionalmente acolhido. Era a sensação do abraço de uma mãe depois de ter estado perdido por anos. Então, uma luz começou a se formar à distância, mas luz é a palavra errada. Era a própria vida. Imagine uma cachoeira feita de ouro líquido e pura energia branca fluindo e se entrelaçando. Não era ofuscante. Era convidativa. Ela me atraía. À medida que se aproximava, essa cachoeira da vida começou a tomar uma forma. A forma de um homem. Não era um homem de carne e osso. Era um homem feito daquela vibração zumbidora, feito daquela calor impossível, feito daquela luz viva. Eu soube instantaneamente quem era. Minha alma o conhecia. Jesus. Ele não tinha barba e sandálias como nas pinturas. Ele era uma forma de amor puro que minha mente interpretou como um homem, para que eu não tivesse medo. Ele não falava com a boca. Seus pensamentos, sua voz, tornaram-se meus pensamentos. Eles foram derramados diretamente em meu coração. Seu primeiro pensamento para mim foi: paz, Lenora. Fique tranquila. No momento em que ele pensou isso, uma paz que não faz sentido algum neste mundo me envolveu. Cada preocupação que eu já tive sobre o mundo, cada medo, cada único arrependimento dos meus 52 anos de vida, simplesmente desapareceu. Não esquecido, mas curado. Em sua presença, vi toda a minha vida, não como um filme se desenrolando. Era mais como se eu de repente entendesse a razão de cada momento. Não havia julgamento em sua presença. Havia apenas uma verdade profunda e inabalável. Eu era conhecido, cada parte oculta de mim, e eu era amado. A luz não apenas expôs minhas falhas, mas as curou à medida que eu as via. Lágrimas encheram meus olhos. Eram lágrimas de pura e avassaladora gratidão. Eu passei a vida toda buscando esse sentimento, e nunca soube disso. Então, o pensamento dele veio a mim novamente. Suave, mas claro. Eu tenho algo para te mostrar. A escuridão ao nosso redor mudou. Tornou-se como uma tela gigante. E nele, vi uma imagem. Era um espelho bonito ou elegante. Era enorme, cobrindo tudo. Eu podia ver reflexos de montanhas, oceanos e cidades nele. Era glorioso. Eu sabia de alguma forma que o espelho era a América, mas ao olhar mais de perto vi uma fissura, uma linha fina e irregular correndo bem no meio. Era o ódio que eu vinha sentindo pelas notícias. Era o abismo entre todos nós. De um lado do espelho, vi pessoas polindo seu reflexo até que brilhava. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eles estavam tão orgulhosos disso, tão certos de que estavam certos. Ignoraram a fissura. Do outro lado, as pessoas estavam jogando pedras no reflexo do outro. Elas estavam consumidas pela raiva do que viam. Cada vez que uma pedra atingia, a fissura se estilhaçava e crescia. Eu vi o rosto de Charlie Kirk e vi o rosto do jovem que o atirou, Tyler Robinson. Ambos estavam presos na mesma reflexão devastadora. Senti uma profunda tristeza brotar dentro de mim. Eles estão quebrando isso, pensei, meu coração doendo. Eles nem sequer veem. A voz de Jesus encheu minha alma. Não era uma voz de raiva. Estava cheia de uma profunda e divina tristeza. Eles esqueceram que compartilham o mesmo espelho. Eles veem apenas o outro reflexo, não o irmão ou a irmã que está ao seu lado. Orgulho de um lado e raiva do outro. Ambos estão destruindo o todo. A cena mudou. Agora eu estava olhando para casas, milhões delas.
Vi famílias em mesas de jantar, amigos tomando café. Mas nos cantos dos quartos, vi aquelas sombras finas e sem forma sussurrando. Eles sussurravam suspeita, ressentimento, medo. Eu vi um jovem sozinho em seu quarto, encarando uma tela, e uma sombra estava em volta dele, alimentando sua raiva, dizendo-lhe que as pessoas que discordavam dele eram seus inimigos, que a violência era uma resposta. Eu sabia que estava vendo como um garoto de 22 anos poderia ser convencido a subir em um telhado com um rifle. O que são eles? Eu perguntei, horrorizado. Eles são a voz do inimigo, respondeu Jesus. Ele não tem poder real, mas o poder que as pessoas lhe dão. Ele só tem seu sussurro. Ele convence meus filhos de que seu vizinho é seu inimigo. Ele trabalha nas sombras de seus corações, nos lugares que eles se recusam a me dar. Meu coração quebrou. Parecia sem esperança. O espelho estava se despedaçando. Os sussurros estavam por toda parte. Acabou então, pensei. É tarde demais. E então Jesus disse tão suavemente: olhe novamente. Ele acenou com a mão, e a cena mudou mais uma vez. Eu estava olhando para um mapa da América. À noite, estava principalmente escuro. Mas então eu vi um pequeno brilho de luz, como alguém riscando um fósforo em um enorme estádio escuro. Estava em uma pequena cidade no Oregon, depois em outra em um subúrbio de Dallas, depois em outra em um quarteirão da cidade de Nova York. Em breve, havia milhares, pequenos pontos de luz quente e dourada. O que são eles? Eu perguntei. Meu espírito se encheu de uma esperança repentina e crescente. Estas são minhas pessoas, ele disse, e sua voz estava cheia de tanto amor que parecia capaz de reconstruir o mundo. Esta é a oração. Este é o perdão. Esta é a bondade quando não é merecida. Ele me mostrou o que cada luz era. Eu vi uma piscar quando uma mulher, de coração partido pela notícia de Utah, escolheu orar por ambas as famílias, pela família de Kirk e pela família dos atiradores, em vez de postar algo raivoso online. Eu vi outra luz brilhar quando um homem comprou mantimentos para seu vizinho que tinha um sinal político diferente em seu quintal. Eu vi uma igreja, apenas um pequeno grupo de joelhos, chorando e orando por sua cidade, e sua luz era como uma fogueira. A escuridão é barulhenta, disse Jesus, mas a luz é mais forte. Não grita, não luta, simplesmente é. O inimigo trabalha no barulho e na raiva. Eu trabalho nos atos silenciosos de amor. Esta é a batalha pela alma da sua nação. Não se luta em suas capitais ou em seus canais de notícias. A luta acontece aqui, no coração humano. Eu vi que as pequenas luzes estavam começando a empurrar a escuridão, onde as luzes se tornavam mais brilhantes. As sombras sussurrantes murchariam e recuariam. Fui tomado por uma admiração tão profunda que não tenho palavras para descrevê-la. Eu entendi. Olhei para ele, para esse ser de puro amor, e nunca quis ir embora. Por favor, pensei para ele, deixe-me ficar. Não quero voltar. É muito difícil lá embaixo. Está tudo muito quebrado. Ele olhou para mim, e seu sorriso foi uma explosão de pura alegria que me envolveu e preencheu cada pedaço quebrado de mim. Lenora, sua voz é suave, e seu trabalho não terminou. Eles precisam da sua luz. A pequena biblioteca, as crianças que você lê, o marido que te ama, sua história com eles ainda não acabou. Estou te enviando de volta. Vá e seja uma das pequenas luzes. Não se preocupe em mudar o mundo todo. Apenas brilhe onde está. Diga a eles que seus pequenos atos de amor estão abalando a escuridão. Vá e lembre-os disso. Eu implorei a ele. Deixar sua presença parecia morrer tudo de novo. Estarei com você, ele prometeu. Você não estará sozinho. Ele estendeu sua mão de luz e tocou meu coração. Uma onda de amor e força inundou meu ser, e então senti aquela sensação de puxar novamente, me puxando para baixo, longe da luz, longe dele. A última coisa que ouvi foi sua voz ecoando em minha alma. Apenas amor. O pedaço se despedaçou. O calor desapareceu. Um choque, violento e elétrico, percorreu meu corpo.
Respirei. Uma respiração áspera e ardente que parecia queimar como fogo e vidro quebrado. Meu peito estava em chamas. Uma luz brilhante e ofuscante estava acima de mim. Alguém estava gritando meu nome. Temos um pulso. Conseguimos trazê-la de volta. Meus olhos se abriram lentamente. Eu vi um paramédico olhando para mim. Uma máscara de oxigênio estava presa ao meu rosto. Eu ainda estava no chão da minha sala de estar. Virei a cabeça e vi Mark encolhido no canto, com o rosto enterrado nas mãos, soluçando. Ele olhou para cima, os olhos arregalados de incredulidade. Lenora. No hospital, me disseram que eu tive um ataque cardíaco do tipo viúva negra. Disseram que eu estive clinicamente morto por 11 minutos. O médico principal continuava balançando a cabeça. Não sou um homem religioso, senhora. Mas não consigo explicar isso. Por todas as contas, você não deveria estar aqui. E mesmo que estivesse, você deveria ter danos cerebrais severos. Mas você está perfeita. É um milagre. Eu sabia que era. Quando finalmente voltei para casa, o mundo parecia diferente. A raiva nas notícias parecia tão pequena, tão sem sentido. Eu sabia que os sussurros ainda estavam lá. Eu sabia que o espelho ainda estava quebrado. Mas eu também sabia sobre as luzes. Eu conhecia a verdade. E é por isso que estou te contando isso. Sou apenas uma bibliotecária do Missouri que morreu no chão da sua sala de estar. Mas fui enviada de volta com uma mensagem. Aquela sensação que você tem de que o mundo está quebrado, está. Essa sensação de que a escuridão e o ódio estão vencendo. É isso que o inimigo quer que você acredite. Mas Jesus me disse para te dizer que a batalha é vencida nos pequenos e silenciosos lugares. É vencida quando você escolhe orar por alguém com quem discorda. É vencida quando você demonstra bondade a um vizinho que te irrita. É um momento em que você desliga as vozes altas da raiva e ouve o sussurro suave do Espírito Santo. Ele não está pedindo que você conserte a América. Ele não está pedindo que você vença uma discussão. Ele está pedindo que você seja uma luz. Uma pequena e quente pontinha de luz na escuridão. Bem onde você está. O céu é real. E ele está te perguntando a mesma coisa que me perguntou. Você será uma luz.